Olá, meu nome é Hugo Damas e o tema é Atividades no EJA. Aqui uma breve apresentação. Nome Hugo José Damas, RA 81815533, Universidade de São Judas, curso de Pedagogia, período noturno. O semestre é o quinto, que estou no terceiro ano. Campus Moca, e-mail hugodamas91@gmail.com. Estágio atual EJA, Educação de Jovens e Adultos. Orientadora, professora Cristiane Simões. Aqui uma breve programação referente ao conteúdo. A gente vai discorrer dos assuntos que englobam as sugestões de atividades para alunos de EJA, que são uso de texto do cotidiano para a questão de letras de músicas, folhetos de supermercado, escrita de manuais e tutoriais. E por último, referências. Aqui, quando a gente fala a respeito de sugestões de atividades para alunos de EJA, antes da gente entrar em cada tema, vou colocar assim, tema gerador, ou algo proposto aos alunos, como é o objetivo desse vídeo, a gente tem que entender que as atividades em si, elas têm a sugestão na questão de valorizar o saber da turma, no caso, valorizar o saber de cada um de seus alunos, expandir o conhecimento de cada um, porque eles já possuem, de alguma forma, um conhecimento limitado, por conta de não ter conseguido se formar, completar a questão do ensino regular, mas eles possuem bastante conhecimento. E isso você vai identificar ao longo do tempo, por todas as atividades que você for ter, de convivência e conversas, você vai descobrir a quantidade de informações que cada um tem. E é importante frisar que a maior aprendizagem que se tem, ainda mais em relação à questão dos alunos de EJA, é a troca de conhecimento entre o aluno e o professor, que é uma troca única. Isso é fundamental para o progresso não só do aluno, como também do professor na sua prática docente em sala de aula. A gente pode falar que é um misto de sabedoria de vida, descobertas, curiosidades, o uso da aprendizagem na prática, porque são situações, na maior parte das vezes, de uso cotidiano, que leva a uma questão de uso na prática mesmo de vida. Algo real, não é uma imaginação, não é algo fictício, é algo real, que é uma simulação de algo real usado para a vida normal, a vida cotidiana. E assim, o que a gente não pode esquecer é que, independente de qualquer coisa, os alunos em si, por mais que não tenham conseguido concluir o ensino regular, eles possuem uma bagagem grande na questão de desenvolvimento que eles têm ao longo de todos os anos de vida de cada um, independente da idade que cada um possui. E assim, como Vygotsky até aborda nessa questão, o ser humano, ele até brinca e fala, o ser humano não é humano. Por quê? Quando há essa colocação? Porque o ser humano, ele se torna humano, ele precisa se humanizar, ele precisa da interação, precisa do meio. Por isso que fala que a questão da colocação de sociocultural, por exemplo, né? É a questão, né, do quanto a demanda cultural forma e desenvolve aquele indivíduo, aquele cidadão. Então ele precisa dessas interações e da relação com o mundo, com o conhecimento, com a cultura para poder progredir e evoluir. E com os alunos não é diferente, eles precisam de alguma forma dessas atividades e vão estar correspondendo ao seu repertório e vão atuar de forma que vai avançar e progredir para ainda mais poder mudar as atividades, ir aumentando e evoluindo. Então, assim, são atividades que de alguma forma vão agregar no conhecimento de ambos, independente de idade, independente de questões, seja cultural, questões pessoais, tudo ali é desenvolvido de uma forma que possa atender cada um. Aqui, no item do uso de textos do cotidiano, focado na questão de letras de músicas, eu
especificadamente coloquei essa como uma das opções de atividades, porque a questão da letra de música é uma forma deles em si, dentro do conhecimento de cada um, de acessar novas categorias, novos artistas. E o professor também, de alguma forma, vai estar ampliando o conhecimento dele em relação a algum ensinamento que ele não sabia, que é muito comum. A gente vai lidar com pessoas mais velhas, idosas, com idade para ser nossa mãe, ou idade para ser nossa avó, avô. Então, são muito os conhecimentos que eles têm também de registro de música, de cantigas, tudo que é armazenado ao longo de tantos anos. E a gente pode colocar que dentro dessa questão de atividades comuns, que a gente pode trabalhar algumas possibilidades, alguns campos, que seria o quê? O conhecimento do repertório musical, que aqui a gente coloca a questão do repertório musical de cada um, porque cada um dentro da sala de aula possui um conhecimento seu, que não é igual ao outro. Não é uma regra que cada um tem que gostar exatamente da mesma música, isso acontece com a gente até. Então, assim, a gente vai se deparar com diversos estilos, diversos tipos de personalidade, pessoas vão ter gostos de músicas diferentes. E aí que está a oportunidade para cada um, naquele momento, principalmente, daquela oportunidade de poder vivenciar um pouco do conhecimento do outro, da cultura do outro. No caso aqui a gente falando do repertório, da cultura musical do outro. É uma forma deles conhecerem algo diferente, podem até agregar informações referentes àquilo, e muitas das vezes desmistificar algumas coisas em relação à música. Porque nem todo mundo às vezes sabe por que não gosta de tal música. Porque às vezes pode ser que não gosta de algo que a música representa, mas a música em si, ela pode ser algo que a pessoa se identifique. Então tem que saber identificar bem isso e separar. E atividades englobando letras de música, de alguma forma vai trabalhar isso, né? Vai trabalhar o conhecimento que ele já tem armazenado, aí passando para outro item da questão da distribuição que eu coloquei aqui, tem o debate de questões culturais, que é onde entra esse conhecimento prévio já que eles possuem, cultural mesmo, de estilo de música, do que era comum se ouvir antigamente, do que eles agregaram disso e guardaram de memória, de registro, do qual se identificaram, se ainda continua isso, se estão abertos a gostar ou a abrir mão de certos gostos e hábitos. Então isso é tudo uma forma de trabalhar. E tudo é mais fácil. Se eles vão, por exemplo, ter alguma atividade que engloba música, por exemplo, e é alguma música que a maioria ou alguém, se for algo individual, goste, vai ser mais fácil dele tentar trabalhar, tentar identificar alguma letra, alguma sílaba, tentar formar palavras da música. Então, de alguma forma, ali está estimulando ele, que vai produzir uma sensação de bem-estar, porque ele vai estar ali naquele meio que ele se identifica, de algo que ele gosta, então vai ser algo prazeroso, que é a questão do outro ponto que eu coloco aí, como leitura e escrita. Ele vai trabalhar a parte da leitura, de tentar identificar pontos da música que ele conhece, tal letra, ou tal sílaba, ou tal palavra, e também replicar, reescrevendo talvez o que ele está ouvindo da música, se for uma atividade que a professora passe a música e cada um tente registrar o que está ouvindo, as palavras que conhecem, o som de alguma vogal. São diversas opções e alternativas que giram em torno de letras de músicas, mas assim, de alguma forma vai ser algo prazeroso por parte deles, porque é um desafio, é muito gratificante você ver o quanto eles vão evoluindo em relação a essas atividades. Aqui no próximo, a gente já tem a opção de folhetos de supermercado. E é muito atual isso, por quê? Por conta da rotina deles, de muitas das vezes ir ao mercado diariamente e ter esse contato, que muitas das vezes eles não têm segurança, ainda mais quando se é analfabeto. E se é tão limitado quando já tem algum conhecimento, mínimo que seja, do que já consigo gravar, seja algumas letras ou alguns números, sabem, alguns valores, mas talvez seja constrangedor para alguns não conseguir fazer um cálculo,
saber contar determinadas cédulas ou conferir se o troco está correto, sabe? É algo assim um pouco complicado, porque a gente não sabe essa questão crítica, como vai ser em relação se aconteceu com algum desses alunos, se eles não tiverem esse preparo. E quanto a isso, quando a gente pega nesse primeiro ponto que eu coloquei aqui, aprendizagem matemática, qualquer atividade que seja embasada nesse intuito, nessa questão de, por exemplo, pegar um folheto, como é o exemplo daqui de supermercado, ou alguma atividade que seja envolvendo supermercado, algo que seja ligado e faça referência à prática real, ao convívio no cotidiano de cada um deles, vai ser proveitoso, porque de alguma forma eles vão armazenar aquele conhecimento e vão estar ali identificando, tentando salvar e ter a memória daquela informação, para eles conseguirem fazer. Porque eles vão se sentir bem tendo essa autonomia e essa vontade de querer colocar em prática a sua cidadania e de ser alguém realmente com esse peso, de poder assumir suas responsabilidades e não ter que ficar dependendo de alguém. E aqui é muito legal porque você pode fazer um desafio até em relação às atividades. Pegar, por exemplo, montar uma sala, fazer uma atividade, por exemplo, falando: olha, eu tenho R$ 50 e, assim, vocês podem pegar esses R$ 50 e gastar no mercado. Ó, aqui está um folheto de supermercado, e nesse folheto vai constar alguns preços, diversos preços de diversos produtos. Aí pedem para eles lerem, né, tentar identificar o enunciado também, né, dessas perguntas, eles já vão se familiarizando com essas imagens, com os números, com as letras, as palavras, as coisas que eles já estão conseguindo lembrar. E assim, e aí propor para ele o que vocês podem comprar com esse valor. O que dessa lista de mercado? Com esse valor que vocês estão vendo, o que vocês acham que dá para chegar até esse valor? E aí a ideia é o quê? Chegar o mais próximo possível do valor, né? Claro que muitos não vão chegar ao valor exato, mas a intenção é tentar chegar ao valor exato, comprar o valor exato, o próximo do exato de produtos que tem ali distribuído. E aí, quando se passar do valor, né? Por exemplo, caso passe do valor, tentar retirar de alguma forma que tente chegar mesmo assim ao máximo que é o estipulado. E também, se ficar sobrando muita coisa, tentar fazer com que eles ainda identifiquem coisas, eu digo assim, tiver faltando valor a ser usado. Eles tentarem de alguma forma identificar produtos para esgotar aquele valor que sobrou. Porque é necessário que eles entendam essa dinâmica em relação à proposta e a eles também conseguir realizar atividade que não é para sobrar exatamente, né? E nem comprar além do que deveria. Eles têm um valor, eles têm que comprar dessa forma. E assim, essa atividade é bacana porque, né? No dia a dia deles, de alguma forma, esse ato de só representar toda essa dinâmica, de alguma forma explora essa questão da oralidade, da criticidade de cada um da sala, que é uma forma deles verbalizarem todas essas questões do dia a dia, de saber ali pedir, de determinar alguma coisa. Quando entra nessa questão de cidadania, por exemplo, é onde eles estão ali de alguma forma renovando a sua cidadania, a sua identidade, caminhando ainda mais para a questão da sua autonomia, a sua independência em relação a isso, não ter que precisar de ninguém, porque é constrangedor sim você, muitas das vezes, não poder assinar algo, ou também ter que se expor numa situação que você não sabe nem contar, ou saber se te entregaram o troco da forma correta. E é bacana também nessas atividades ser levado até para conhecimento deles, que é algo que não deve ser privado, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, porque é algo que vai facilitar. É bom eles terem esse conhecimento, que mesmo que eles não saibam ler, eles sabem que existem leis
de alguma forma que estão a favor deles, em alguns pontos que eles acharem que podem estar injustiçados. E aqui, dentro dessa questão toda, a gente pode ver que é uma atividade que simula a situação real de compras no supermercado. O que faz, de alguma forma, com que os alunos de EJA se adequem ao que temos na nossa sociedade atualmente, né? Na questão da temática de preço, na questão, por exemplo, de pesquisar, de ver, de raciocinar em relação a valores, quantidades, a qualidade, essa questão de ligar para um serviço de consumidor, ou seja, ele pedir para alguém saber dos seus direitos, em questão de trabalhar essa questão de oralidade, a criticidade, em saber solucionar algum problema um pouco mais grave, por exemplo. É de interessante a questão de propor a leitura em sala de aula, ainda mais também do Código de Defesa do Consumidor. O outro ponto é a questão do tutorial e manuais também, né? Que eles abordam a questão da valorização do conhecimento e vivências, a produção textual e a memória afetiva. Por que isso? A questão da produção, a gente pode pensar assim, manuais e tutoriais, a gente tem um exemplo para atividades como, por exemplo, igual o exemplo de donas de casa, quando elas escrevem folhetos como dica de tirar manchas de roupa, como ir bem numa entrevista, por exemplo. Ou talvez, olha, como criar os filhos em certo ponto, dentro do conhecimento que ela já tem há algum tempo. Então, é uma forma de se explorar. E aí entra nessa questão da valorização do conhecimento e vivências, porque são algo que eles estão resgatando de tanto conhecimento que eles já têm de mundo. Então, assim, é algo que eles podem elaborar um manual ou um tutorial de alguma dessas questões que eles lidam muito bem, sabem. Por exemplo, como que eu faço para tirar uma mancha de um determinado tecido? Vai e faz um tutorial explicando passo a passo, claro, basicamente e objetivamente, de forma que vai facilitar eles produzirem isso com a mediação. E aí entra a questão da produção textual, eles vão produzir isso, seja um manual ou um tutorial, e a memória afetiva, que de alguma forma também eles vão estar associando isso a uma memória que de alguma forma fez um bem-estar, ainda mais, por exemplo, igual exemplo, de dicas como criar filhos, por exemplo. É uma forma de resgatar algo afetivo, uma memória que está ali guardada, que é benéfica, e ele acessando essa memória é algo que vai motivar, vai criar um espaço, um ambiente benéfico, que ele vai se sentir bem, um ambiente de bem-estar. E com isso ele tem aquela segurança de que se está se sentindo bem, porque é algo que de alguma forma renova ele nesse sentido, né? Não tem nada melhor do que a gente associar ou acessar uma determinada memória que nos faz bem. E isso aliado a uma questão de prática pedagógica ou alguma atividade vai motivar e impulsionar eles a tentar ser e se dar ao melhor que eles puderem, tá? Então essa foi alguma dessas atividades propostas. Aqui a gente tem as referências, que foi da nova escola, que eu tirei esse conhecimento. E assim, esse foi o vídeo de hoje. Eu já tinha feito um outro vídeo também que era referente ao perfil de aluno do EJA, né? Que é interessante para quem quiser saber, que a gente precisa realmente saber como é o aluno, qual aluno que eu vou me deparar no campo de EJA. E ainda serão elaborados mais 2 vídeos referente à temática de EJA. E por enquanto é isso. Muito obrigado.